A palavra de Deus diz assim: orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Tíquico, o irmão amado e fiel, servo do Senhor, lhes informará tudo, que vocês também saibam qual é a minha situação e o que estou fazendo. Enviei-o a vocês por essa razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Amém? Muito bem, irmãos, o título da nossa mensagem, a última de Efésios, é a oração que sustenta a missão. A oração que sustenta a missão. Quando o apóstolo Paulo escreveu esta carta de Efésios, ele estava preso em Roma. Você sabia disso? Estava preso. Tem algumas cartas que Paulo escreveu da prisão. E eu pergunto, se você tivesse preso hoje, se hoje você estivesse preso, qual seria o pedido de oração mais urgente que você faria? Seja sincero. Seja honesto. Qual seria o pedido de oração que você faria para a igreja Boas Novas, se você tivesse sido preso? Espero que nunca vá. Mas qual seria o pedido que você faria? Talvez uma oração por libertação, por um advogado melhor, para ter dinheiro para pagar a fiança, porque seja feita a justiça. Paulo estava preso. E, no entanto, ao final da sua carta aos Efésios, o pedido urgente e surpreendente do apóstolo Paulo não é por liberdade. Ele pede oração por suas circunstâncias, mas, quer dizer, ele não pede oração por suas circunstâncias, mas pede oração para que dentro da prisão ele consiga cumprir a missão dada pelo Senhor Jesus Cristo. Já pensou? Você vai preso, e lá você manda uma carta pedindo oração para a igreja Boas Novas. Irmãos, orem por mim, o campo aqui é muito promissor, para que Deus me dê condições de pregar o Evangelho aqui onde eu estou. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele foi fiel até o último dia da missão dele. E eu quero começar fazendo uma pergunta. Coloca aí. Como Paulo conseguiu permanecer fiel à sua missão, mesmo estando preso? Eu creio que podemos responder essa pergunta em 3 pontos. Primeiramente, ele conseguiu permanecer fiel, cumpriu a sua missão, porque ele tinha uma missão inegociável, que era proclamar o Evangelho do Senhor Jesus. Então, irmãos, ele foi fiel, e a cadeia não impediu de pregar o Evangelho, nem tirou o fervor do seu coração. Por quê? Porque ele tinha uma missão inegociável, que era a missão de proclamar o Evangelho. Paulo pede que orem para que ele possa tornar conhecido, ali naquele lugar onde ele estava, na prisão em Roma, que ele pudesse tornar conhecido ali o mistério do Evangelho. Que mistério é esse, irmãos? Ele mesmo explica lá em Efésios capítulo 3, versículo 1 a 6, ele fala que o Evangelho era um mistério oculto aos profetas do Antigo Testamento, mas que atualmente, pela revelação de Jesus Cristo, esse mistério tornou-se evidente, tornou-se conhecido, a saber, que os gentios, os povos que não são judeus, por meio de Jesus, também teriam acesso ao Pai, à salvação eterna, e também seriam membros da família de Deus. Amém, irmãos? Então, esse era o mistério que foi revelado. Então, ele não está falando aqui de um mistério no sentido assim de que algo que está oculto. Não, ele diz mistério no sentido de que aquilo que foi lhe revelado. Então, Paulo usa o termo mistério mais ou menos como um sinônimo de evangelho.
Tá certo? E Paulo também declara aqui que ele tinha o dever de proclamar. O dever de proclamar. Paulo reconhecia essa proclamação não como uma opção, mas como uma obrigação divina. Ele sentiu o peso dessa responsabilidade. Ele declara em 1 Coríntios 9,16, ele diz: ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Eu fui pesquisar por que ele disse, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Dá a impressão que Deus ia fazer alguma coisa terrível com ele, mas não era bem isso. O que ele estava dizendo, ai de mim se eu não pregar o Evangelho, é porque Paulo tinha o Evangelho, a missão do Evangelho como algo tão importante na sua vida, como a missão da sua vida, e se ele não anunciasse o Evangelho, ele seria desqualificado, ele seria reprovado. A vida dele não teria sentido se ele não anunciasse o Evangelho. Então, para ele encarava isso como uma missão dada por Jesus, mas ele também encarava isso de algo que era pessoal dele. Ele queria fazer isso de todas as formas e gastar toda a vida dele fazendo isso, anunciando o Evangelho. Ele declarou em Atos capítulo 20, versículo 24, ele diz: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o mistério que recebi de Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Olha o que ele disse: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. A única coisa que eu considero precioso na vida é uma coisa: é anunciar Jesus, aonde ele ainda não foi anunciado. Essa missão era mais importante para Paulo do que a sua própria liberdade. Essa missão era mais importante para Paulo do que o seu conforto. Na verdade, ele entendia que a sua prisão foi para que o Evangelho chegasse ao palácio de César. Paulo não achava que a prisão dele foi um infortúnio, um acidente de percurso, algo que aconteceu por acaso. Paulo entendia que Deus tinha colocado ele dentro da prisão em Roma. Se você não pode entrar lá para pregar, então você vai preso, aí lá dentro você consegue pregar o Evangelho. Foi assim que Paulo entendeu que ele não estava preso, ele estava numa missão de pregar o Evangelho dentro do palácio de César. Irmãos, qual é a nossa relação com o Evangelho? Qual é a sua relação com o Evangelho? Você compreende o Evangelho? Você sente no seu coração a mesma urgência de Paulo em anunciá-lo, em torná-lo conhecido àqueles que ao seu redor ainda não conhecem o Evangelho? Irmãos, nós precisamos compreender que anunciar o Evangelho para os que não conhecem é uma missão extremamente urgente, dada pelo Senhor Jesus. Segundo lugar, ele conhecia sua identidade em Cristo. Ele era um embaixador de Jesus. Paulo se define de uma forma paradoxal aqui. Ele era um embaixador em correntes, um embaixador algemado. Como assim um embaixador preso? Representando o representante do Rei dos Reis, preso em Roma. O que é um embaixador? Embaixador é uma pessoa que representa oficialmente um rei ou um reino e fala em nome do seu rei. Mesmo acorrentado, Paulo sabia que a sua autoridade não vinha de Roma. Ele possuía uma autoridade espiritual. Ele possuía uma autoridade que veio do céu. Ele possuía uma autoridade que tinha vindo de Jesus. A autoridade que Paulo carregava era maior do que a autoridade de César, porque César era líder do Império Romano, era o soberano do Império Romano, mas Paulo representava o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que criou os céus e a terra, criou o universo, irmãos. Em Mateus 28, 18,
O Senhor Jesus Cristo declarou, Mateus 28, 18, Jesus declarou, preste atenção, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada, Jesus está falando aqui, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão em meu nome, vocês são os meus embaixadores, vão e façam discípulos em todas as nações. Irmãos, as correntes não detiveram a autoridade de Paulo, e as correntes não detiveram o poder da mensagem de Paulo. Amém, irmãos? O evangelho não pode ser silenciado. O evangelho não pode ser barrado por circunstâncias adversas. Nem a prisão, nem a oposição, nem a perseguição pôde parar o avanço do evangelho, porque o evangelho não é palavra de homem, é palavra de Deus. O apóstolo Paulo em Filipenses declarou, eu estou preso, mas a mensagem não está, ela está livre. Agora, o que é importante aqui nessa mensagem? É você saber que se você é filho de Deus, você é um cristão, você está em Cristo Jesus, Cristo Jesus está em você, você também é chamado por Ele, autorizado por Ele para ser um embaixador, falando em nome dEle a este mundo. Amém, irmãos? Todo cristão é revestido da autoridade de Jesus para pregar o evangelho. Muitas vezes nós nos sentimos fracos, limitados, despreparados, como Paulo preso em algumas correntes, corrente do medo, da vergonha, do despreparo, nossa própria insegurança, nossos medos, situações difíceis, mas a identidade de Paulo nos ensina que mesmo em nossa fraqueza, a força vem de Jesus. Amém, irmãos? A força vem de Jesus. O apóstolo Paulo estava preso, ele era um prisioneiro, mas a palavra dele tinha poder e autoridade, porque ela vinha do Senhor Jesus. A nossa missão, irmãos, não depende da nossa força. A nossa missão não depende da nossa capacidade. A nossa missão não depende do poder dos nossos argumentos. A nossa missão não depende do nosso status como humano. A nossa missão depende da autoridade que foi dada pelo Senhor Jesus. Você sabia que você tem autoridade para falar do evangelho, e quando você abrir a boca para falar do evangelho, você vai falar com o poder que Deus te deu? Todos vocês, todos nós. Pode ser que você nunca falou para alguém e usou esse poder que você tem, mas se você quiser, você pode. Porque Paulo falou dentro da prisão de Roma. Ele falou para pessoas do alto escalão do Império Romano. Ele tinha autoridade. Às vezes você se sente fraco. Às vezes você sente uma pessoa que talvez não tem poder e autoridade, mas você tem. Temos aqui na nossa igreja vários irmãos e irmãs. Deixa eu usar um exemplo aqui. Cadê a irmã Noêmia? Está aí a irmã Noêmia? Cadê ela? Irmã Noêmia. Vem cá um pouquinho, irmã. Vem com ela, irmã. Vem com ela aqui. Traz aqui, irmã Noêmia. Aqui um pouquinho. Vem cá um pouquinho. Aí. Vem cá um pouquinho. Irmã Noêmia está há muitos anos conosco aqui, servindo a Deus com fidelidade. É uma mulher de oração, de fé. Está sempre contente, sempre animada. Ela é pequenininha. Talvez não seja muito forte fisicamente, né? Pelo menos assim, força física. Deixa eu ver o Muki, como é que tá. Tá bom. Não é mais fraca do que o Paulo, acho. Mas você sabia? É forte, na fé, né, irmã? Talvez fisicamente. Talvez a irmã não tenha assim estudado teologia
como eu estudei. Talvez ela não tenha assim tanto conhecimento bíblico quanto eu tenho, mas deixa eu dizer uma coisa para você, para te animar. Essa irmãzinha aqui, ó, ela tem sobre ela, em Jesus, a mesma autoridade que Paulo tinha. Ela tem a mesma autoridade em Jesus que os apóstolos tinham. Se ela abrir a boca para falar, o reino das trevas treme, porque ela está revestida do poder do alto. Foi nesse poder que Paulo entrou na prisão romana. Não foi na força, no argumento dele, na força dele. Era um prisioneiro, irmãos. Então, essa irmãzinha aqui, ó, simplicidade dela. Ela tem o mesmo poder, a autoridade que Paulo tinha. Se essa irmã abrisse a boca na frente de Júlio César, a palavra dela teria mais poder e mais peso no universo do que a palavra dele, porque ela é revestida do poder do alto, assim como todos nós somos. Aplauda o Senhor Jesus. Deus abençoe, irmã. Obrigado, viu? A irmã também que veio trazer ela aqui. Obrigado, irmã. Deus abençoe. Pode sentar. Foi até mais forte, ó. Terceiro lugar, irmãos. Paulo conseguiu permanecer fiel à sua missão, porque ele, mesmo estando preso, é uma pergunta, né? Como Paulo conseguiu permanecer fiel à sua missão, mesmo estando preso? Terceiro lugar, ele buscava capacitação em Deus. Ele buscava coragem e clareza. Irmãos, o apóstolo Paulo fala aqui no texto que nós lemos, no versículo 19, ele diz: orem também por mim, para que, olha só, quando eu falar, na versão atualizada está, quando eu abrir a minha boca, no abrir da minha boca, seja-me dado a mensagem, na hora que eu abrir a boca, e não é abrir a boca para falar qualquer coisa, não, é abrir a boca com o propósito, o objetivo de anunciar o Evangelho, seja-me dada a mensagem, a fim de que, corajosamente, torne conhecido o mistério do Evangelho. Então, irmãos, Paulo pede duas coisas. Primeiro, ele pede clareza. Ele pede para que, na hora que ele abrir a boca, com o objetivo de anunciar o Evangelho, seja dada a mensagem certa para ele falar. O que Paulo está pedindo aqui? Clareza. Pergunta: Paulo já tinha a mensagem para falar? Claro que já, irmãos. 1 Coríntios capítulo 11, né, ele diz: recebi do Senhor o que vos entreguei. Ele recebeu a revelação do Evangelho do próprio Cristo. Se tem alguém que conhecia o Evangelho, era Paulo. Quantas cartas Paulo escreveu? 16? 13? Eu não lembro agora. Mas Paulo escreveu várias cartas e todas elas ele anuncia o Evangelho. Ele não está pedindo para que Deus desse o Evangelho para ele anunciar. Não é isso que ele estava pedindo. Os irmãos entendem? Sim ou não? Paulo não estava pedindo: olha, me dá a mensagem aqui, uma coisa nova, diferente. Não é isso que ele está pedindo. Ele está falando: eu quero que a hora que eu abrir para falar do Evangelho, do mistério de Cristo, eu possa falar palavras certas, na hora certa, para a pessoa certa, do jeito certo, que vai fazer aquela pessoa entender o Evangelho do Senhor Jesus. Isso é um pedido, irmãos, por clareza. Ele busca a sabedoria divina para ter palavras apropriadas para o momento certo, para o público certo. Muito bem. Quem era o público do apóstolo Paulo? Ele diz que era a guarda pretoriana. E quem que era a guarda pretoriana? Era a tropa de elite do Júlio César. Era o pessoal, a guarda que fazia a guarda pessoal do Júlio César. Era um batalhão que era
usava até um uniforme diferente, eles eram muito mais respeitados, eles eram muito mais treinados, eles ganhavam melhor do que os outros, e eles faziam a guarda pessoal do imperador e de todo o alto escalão do Império Romano. Bom, Paulo queria, ao abrir da boca, que aquele pessoal que ouvir pudesse compreender a mensagem. Seja falando para um soldado romano, para um filósofo grego, para um judeu devoto, ou dentro do nosso contexto aqui, para uma pessoa que é ateu, para uma pessoa que já tem uma religião, mas não conhece a salvação, para uma pessoa que já passou por 50 igrejas e está com a cabeça mais confusa do que qualquer coisa. Como que você evangeliza diferentes tipos de pessoas? Paulo, quando falou para os judeus, ele falou uma coisa. Quando ele foi lá para os gregos, ele falou de outra maneira. O próprio evangelho, você sabe que nós temos na Bíblia 4 evangelhos. Quais são? Mateus, Marcos, Lucas e João. O livro de Mateus, ele foi escrito para evangelizar os judeus. Sabe como que o livro de Mateus mostra Jesus? Como o rei. O evangelho de Marcos, ele foi escrito para evangelizar o romano, que não é judeu. Sabe como é que o evangelho de Marcos mostra Jesus? Como servo sofredor. Sabe como o evangelho de João mostra Jesus? Como Deus encarnado. Então, cada um desses evangelhos tem uma perspectiva diferente. Fala a verdade, se você já evangelizou alguém, você sabe que na hora que você vai abrir a boca para falar, você pensa, e agora, o que eu falo? Eu sei o que falar, mas como eu falo? Como que eu atinjo o coração dessa pessoa? E aí que entra a oração que Paulo pediu. Seja dada no abrir da minha boca, para transmitir para aquela mente, aquele coração, o evangelho que eu recebi de Jesus. Como é que eu prego para o romano? Conheci um missionário que trabalhava com judeus ali no Bom Retiro, em São Paulo. Ele falou, pensa num povo diferente para você evangelizar. Você não pode usar o Novo Testamento, tem que usar só o Velho, porque eles não discutem. Então você tem que ir lá no Velho Testamento e começar a mostrar Jesus, lá no Velho Testamento. Então, quer dizer, para cada povo, para cada uma pessoa, tem um jeito certo de falar. O apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele chegou num lugar lá dos filósofos, eu acho que é Atenas, e ele falou assim, olha, tinha lá uma estátua do Deus desconhecido, um povo cheio de idolatria, tinha lá a estátua do Deus desconhecido, aí ele começou a partir daquilo ali, e ele falou, olha, eu conheço o Deus desconhecido, o Criador do céu e da terra, tal, até que ele chegou na ressurreição. A hora que ele falou ressurreição, o povo falou, ixi, lá vem outro. Sobre esse assunto te ouviremos numa outra ocasião. E foram embora. Então quer dizer, você tem a mensagem, mas às vezes a pessoa que você vai falar, às vezes, olha, eu já evangelizei pessoas que ela estava sedenta, fazendo um monte de perguntas, mas já preguei o evangelho para muita gente que não queria ouvir. Já preguei o evangelho para pessoas que estavam completamente na defensiva. Lá vem o crente chato falar de religião. Então ele já está na defensiva. Como que você fura esse bloqueio para atingir a mente da pessoa? Então é sobre isso que Paulo pede oração. Imagina Paulo, pregando para o alto escalão ali daquela polícia de elite ali do Império Romano. Como que você evangelizaria, por exemplo, um ateu que não crê na Bíblia? Aí você fala assim, você sabe o que a Bíblia diz sobre Jesus? Eu falei, eu não creio na Bíblia. Então não adianta abrir a Bíblia. Como é que eu vou fazer? Como é que você evangelizaria um muçulmano? Uma pessoa que crê, por exemplo, em reencarnação. Então, você entende? Existem formas de que a mensagem precisa ser clara e relevante para anunciar o evangelho àquelas pessoas que estão ouvindo. Eu li uma biografia de um missionário que trabalhou na Nova Guiné, anos anteriores, que tinha uma tribo lá que até era canibal,
E ele pregava, falava, e imagina, a barreira cultural, barreira linguística, e ele falava. Aí o que aconteceu? Chegou um momento em que ele não sabia mais o que falar. Até que um dia ele estava contando a história da traição de Jesus. E o povo ficou admirado. E aqueles indígenas ali, eles ficaram admirados. Ele falou, fala mais desse aí. De Jesus? Não, do outro. Judas? Isso. Fala mais. Então, ele foi um traidor. Aí o missionário foi pesquisar e descobriu que a grande admiração da tribo era quem conseguia trair o outro. Ganhou a atenção da tribo falando de Judas. E por meio dessa atenção que ele ganhou, toda a pregação dele falava de Judas. Mas através daquela pregação, ele conseguiu um jeito de fazer aquele povo entender o Evangelho. Levar eles a crer em Jesus Cristo como Salvador. Então, irmãos, clareza, a mensagem precisa ser clara. Na tua mente é clara. É fácil. Como tinha um corinho que a gente cantava quando era criança, né? É fácil de entender, tão claro como a luz. Em meu lugar, para me salvar, Jesus morreu na cruz. Para você é claro, mas para a pessoa que está ouvindo, cheio de preconceitos religiosos, cheio de frustrações, cheio de tanta coisa na cabeça, filosofias, como que a mensagem faz sentido naquele coração? Então você precisa orar. Me dê clareza, que seja dada no abrir da minha boca a palavra, para que ela torne conhecido o mistério do Evangelho. Segundo lugar, Paulo pede por coragem, e essa é uma palavra-chave. Aqui ele foi traduzido por falar destemidamente, sem medo, mesmo num ambiente hostil como era a prisão romana. E ele precisava de ousadia para não se calar diante do desafio. Pergunta, você teria coragem de abrir a boca e falar do Evangelho pelo qual o soldado sabia que você já tinha sido preso? Você já foi preso por causa dessa mensagem e você continua falando? Pois é. Então, Paulo não estava pedindo clareza numa situação confortável. Como eu já disse, a audiência imediata dele era a guarda pretoriana, a elite militar de César. Não era um público fácil, irmãos. Eles andavam armados, eram autoridades poderosas. Muito comum na prisão romana os prisioneiros serem tratados com desprezo, com muitas ameaças e torturas. E além disso, eu queria que você pensasse no pedido de oração de Paulo, também numa outra situação que tem muito a ver conosco. Paulo não tinha muito tempo para expor o Evangelho. Pensa comigo, suas oportunidades eram curtas e muito tensas. Talvez ele falasse de Jesus quando recebia comida. Talvez ele falava de Jesus na transferência de uma cela para outra. Ou talvez numa vistoria ali de segurança. Ou quando pegava ele para levar lá para uma audiência do julgamento. Ou você acha que Paulo juntava todo esse pessoal, falava, agora vai começar a nossa EBD. Eu vou pregar o Evangelho para vocês vão ouvir. Se tiver alguma pergunta, levanta a mão. Mas não era assim, irmãos. Pegava ele algemado, um soldado de um lado, outro do outro, até atravessar o corredor e chegar na outra sala. Paulo tinha que aproveitar esse momento para falar de Jesus. Era rápido. Então ele tinha que ter a palavra certa, a palavra tinha que ser uma bala de fuzil, para entrar no coração daqueles homens. Então, Paulo não tinha tempo, nesses minutos preciosos, em que ele não ia perder, ele não ia gastar tempo falando de outra coisa, ele ia falar de Jesus, e ele tinha que arranjar um jeito de fazer uma transição do que ele, talvez numa pergunta que o guarda fizesse para ele, alguma coisa, ele tinha que fazer uma transição e já entrar com o Evangelho, até chegar no fim do corredor. Ou talvez ali no momento em que o guarda passasse para fazer a vistoria, né? De dentro da cela, o guarda para fora, eram momentos rápidos.
E a pergunta é, será que ele conseguiu, irmãos? O que você acha? Filipenses capítulo 1, versículo 12. Coloca para mim, Rafa. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Enquanto o irmão coloca lá, eu vou beber uma aguinha. Paulo dizendo, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu, o que é que ele está falando? Aquilo que me aconteceu? A prisão dele em Roma. Tem, na realidade, contribuído para o progresso do Evangelho. Veja o que ele diz no versículo 13. Como resultado, tornou-se evidente toda a guarda do palácio, a guarda pretoriana, e aos demais que estão na prisão por causa de Cristo. Tornou-se evidente aquilo ali. É o mesmo texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 22. Filipenses é uma das cartas da prisão, e olha como é que ele termina a carta dizendo, todos os santos, todos os irmãos em Cristo Jesus enviam saudação. Especialmente os da casa de César. Muitos da guarda pretoriana se converteram a Jesus. Paulo fundou uma igreja dentro do palácio de César. Paulo cumpriu a missão. Recebeu o poder e a graça de Deus, e quando ele abria a boca, a palavra entrava naqueles corações endurecidos. E ele ganhou as pessoas daquele palácio para o Senhor Jesus Cristo. Quero aplicar 3 lições para as nossas vidas. Primeiro, na maioria das vezes nós também não teremos um cenário ideal para falar de Jesus, sabia? Se você está esperando o cenário ideal para falar de Jesus, provavelmente vai demorar muito para acontecer. Já aconteceu comigo. O que é um cenário ideal para falar de Jesus? É quando você está num lugar bem tranquilo, tem nem celular por perto, e alguém chega e fala, queria tanto saber sobre Jesus, você tem como me explicar? Esse é um cenário ideal. Quando que isso acontece? Me lembro uma ocasião que eu estava num lugar, pessoas não salvas, não crentes, música não cristã, música sertaneja, secular tocando, pessoal bebendo cerveja. E uma pessoa sentou do meu lado, falando um pouco alto, que tinha que falar por causa da música. Eu pude pregar o evangelho para aquela pessoa. Não é um cenário ideal, irmãos, mas não dá para perder a oportunidade. Talvez você vai esperar sim ter um público, uma sala como de aula, as pessoas te ouvindo, mas as oportunidades podem vir em conversas rápidas, no ônibus, no trabalho, no corredor da escola, uma visita inesperada. Por isso nós precisamos orar como Paulo orou, pediu oração, Senhor, dá-me coragem para falar na hora que eu tenho que falar, e me dê clareza para anunciar o evangelho, mesmo quando as oportunidades forem breves e forem desafiadoras. Meu pai estava contando uma vez um testemunho, que ele estava na beira da pista lá no Paraná, esperando o ônibus. Naquela época chamava esses ônibus que paravam na entrada do sítio de pinga-pinga, esperando o pinga-pinga. É porque ele, toda hora que puxava a campainha, ele parava na entrada do sítio. Estava lá esperando o ônibus, e ali tinha uma placa escrito Instituto Bíblico Maranata, onde ele estudava. O caminhoneiro parou e chamou ele. Falou, meu amigo, toda vez eu passo aqui e vejo essa placa. Eu estou tão curioso, você sabe me explicar o que é isso aí? Ele falou, eu sei, porque eu moro lá, estudo lá. Subiu ali naquela estribo, né, do caminhão,
e evangelizou o homem. Por causa de uma pergunta: o que é Instituto Bíblico Maranata? Por que o senhor estuda lá? Na beira da pista, um curioso parou o caminhão e ele pregou o evangelho. E ali, naquele lugar, ele levou o homem a tomar uma decisão ao lado do Senhor Jesus. Não dá para perder tempo, irmãos. Tem que ser rápido. Se você falar assim: olha, agora é hora de pregar o evangelho aqui para esse meu parente. Deu uma aberturinha, né? Aberturinha ali. Agora é a hora de pregar o evangelho. Aí Deus criou lá em Gênesis, tal, teologia sistemática. Não vai dar, irmãos. Tem que pedir: Senhor, me dá a palavra certa. Estava na casa da minha tia, tem um tio que ele é muito arredio com o evangelho. Ele fala toda hora: eu não gosto de crente, não gosto de crente, não gosto de pastor, não gosto de igreja. Aí um dia eu estava lá e daqui a pouco já entraram no assunto lá. E ele já abriu a boca e falou: eu não gosto de pastor, porque pastor é tudo ladrão, tem um monte de falso profeta. E eu falei: agora, e eu orei, irmãos. Falei: Senhor, me dá a palavra. E eu abri a boca e falei assim: tio, sabe por que o senhor pensa assim? Porque o senhor não lê a Bíblia. Se o senhor lesse, o senhor ia ver que Jesus foi o primeiro a nos alertar sobre falsos profetas, mercenários da fé. Sabia disso? Posso mostrar para o senhor rapidinho? Irmãos, ali ele parou e ouviu pela primeira vez alguém falar da Bíblia para ele. Então, nós não podemos perder oportunidades. Nós não podemos perder o momento. Aí você fala: eu não sei o que falar. Mas se você orar e falar: Deus, a hora que eu abrir minha boca aqui, me dê a palavra. O evangelho não vai mudar, mas o jeito de falar muda. Então, quem será a nossa guarda pretoriana, né? Eu tenho certeza que você tem uns parentes difícil. Tem ou não tem? Como é que eu vou falar de Jesus para esse parente meu? Para esse meu amigo do trabalho? Vai orando: Deus, me dê a mensagem. Mas a hora que você abrir a boca, Deus vai te dar a palavra, para que você torne conhecido o mistério do evangelho. Segunda lição: o poder por detrás do embaixador de Jesus é a oração da igreja. Amém, irmãos? Essa ousadia e clareza não são naturais, são dons sobrenaturais. Elas não vêm da nossa autoconfiança, da nossa capacidade, mas ela é o fruto da oração e da capacitação do Espírito Santo. Uma certa ocasião, perguntaram para o Spurgeon, que foi um dos maiores pregadores, falou: da onde vem tanta unção? Talvez pensando: olha, ele vai falar: não, eu sou escolhido por Deus. Ele falou: vem que eu vou te mostrar. Antes do culto, ele levou numa sala do fundo da igreja vários irmãos ajoelhados, orando pela mensagem da noite. Ele falou: daqui vem o poder. Posso fazer uma pergunta pessoal? Você não fica chateado? Se a minha pregação nesse púlpito depender da tua oração, vai sair com poder ou não? Orem por mim, para que seja dada ao abrir da minha boca a palavra, para que torne conhecido o mistério do evangelho. Irmãos, orem por mim. Orem por todos aqueles que falam do evangelho aqui nessa igreja. As professores das salas, do culto kids, do berçário. Orem. Orem por essas coisas. São muito importantes. O apóstolo Paulo era um gigante da fé. Paulo é o homem na Bíblia que eu mais admiro. Depois, tirando Jesus, que é a própria Bíblia, né? Mas Paulo, ele sabia das batalhas espirituais. E ele sabia da dificuldade de proclamar, por isso ele pediu oração. Terceira lição: nenhuma circunstância, prisão, oposição, perseguição, pode silenciar a mensagem do evangelho. Amém, irmãos? Se Paulo, algemado, não parou de pregar, quanto mais nós, irmãos, que somos livres, quanto mais nós que temos liberdade, num país livre, devemos proclamar o evangelho com clareza e com coragem. E esse pedido de oração de Paulo também nos leva
a assumir 3 responsabilidades. Primeira responsabilidade que nós devemos assumir: devemos interceder por nossos líderes. Assim como as igrejas oraram por Paulo, vocês devem orar pelo seu pastor, que sou eu. Amém, irmãos? Orar pelos líderes de célula, orar pelos professores da escola bíblica dominical, ou ir por outros. Então você deve interceder. Se você quiser saber o que é intercessão, pergunta para o Fábio, que ele trouxe uma mensagem muito boa aqui sobre intercessão. Devemos orar constantemente pelos pastores, pelos missionários, não é, Saulo? Orar pelos líderes para que tenham ousadia e clareza. 2 palavras, ousadia e clareza. É isso que você precisa pedir. Deus, dê ao nosso pastor ousadia e clareza. Dê aos missionários ousadia e clareza. Segunda responsabilidade que podemos assumir: assumir a nossa missão. Cada um de nós é um embaixador, mesmo sendo fracos, mesmo sendo incapazes, mesmo tendo poucos recursos. Irmãos, nós representamos o Rei dos Reis, com a autoridade espiritual da qual nós fomos revestidos por Cristo Jesus. Portanto, nós precisamos pedir a Deus essa mesma coragem para falar de Cristo no nosso dia a dia. Precisamos assumir o nosso compromisso de embaixador do reino. Terceira e última responsabilidade: precisamos confiar no poder da oração. A ousadia que nos falta, a clareza que buscamos, é concedida pelo poder do Espírito Santo. Não podemos, irmãos, subestimar o poder da oração. Quando nós oramos, nós liberamos poder sobre a igreja de Jesus. A ousadia para pregar não vem da natureza humana, mas ela vem da oração e da capacitação do Espírito Santo. Amém, irmãos? Que nós possamos ser uma igreja que ora, que sustenta seus mensageiros com oração, que assume com coragem o seu chamado para representar o reino de Deus. Que nós não venhamos a ser embaixadores tímidos, envergonhados, até muitas vezes acovardados no ambiente que nós estamos, às vezes num ambiente hostil, de ter vergonha, de ter medo, de levantar a voz e dizer assim: todo poder me foi dado, abrir a boca e pregar o Evangelho. Amém, irmãos? Baixa a sua cabeça, vamos orar neste momento.